Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à videoaula passada. Na videoaula anterior nós estávamos falando sobre propagação de calor e abordamos especificamente os tipos de propagação por condução, convecção e irradiação. Na aula de hoje nós iremos abordar o fluxo de calor. Vamos lá? Bem, gente, então na aula de hoje, como nós já nos adiantamos, nós vamos falar um pouco sobre o fluxo de calor. Primeiramente, eu quero chamar a atenção de vocês para um dos tópicos que nós abordamos na aula passada de propagação em condução, convecção e radiação, para que nós possamos analisar o fluxo de calor por meio de alguns materiais. A princípio vamos falar sobre a condução. Vejam só, observe a imagem ao lado. Nesse caso, os átomos e moléculas do fundo da frigideira recebem calor diretamente da chama do fogão e passam a vibrar mais intensamente. Essa vibração é transferida para as partículas do metal que não estão em contato direto com a chama, até que toda a frigideira se aqueça, aquecendo também o alimento. Então, esse é um exemplo de transferência de calor por condução. E aqui embaixo já coloquei a definição, embora nós já tenhamos falado na videoaula anterior. Condução é a transferência de energia que ocorre de molécula a molécula ou por, como nós reduzimos de uma forma bem simplista, por contato. Não é isso? Pois bem, então você pode verificar aqui que a chama aquece a frigideira, que por sua vez essa energia que passa de molécula a molécula chega até o alimento. Pois bem, então nós iremos falar um pouco sobre este fluir do calor. Na verdade, não se esqueça que calor é um conceito dado ao processo de transferência de energia entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Ou seja, um corpo em si não possui calor. Quando um corpo interagindo com outro, quer pelos três processos, o que nós estamos abordando aqui, por exemplo, condução, então quando existe uma diferença de temperatura, energia vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse é o conceito que nós temos de calor. Então vamos prosseguir falando um pouco sobre o fluxo de calor e agora especificamente vamos abordar a lei de Fourier ou Fourier. Então observe duas situações, nós temos dois blocos, um corpo 1 e um corpo 2, 1 e 2, e há uma transferência de energia de um para o outro que nós iremos chamar de fluxo de energia, transferência de energia por calor. Então, como nós já abordamos, esse fluxo, essa transferência sempre será do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então vejamos um pouquinho da teoria. Com o fim de quantificar a transferência de calor por condução, o francês Joseph Fourier realizou um experimento pelo qual investigou o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de calor fosse transferida por condução. Basicamente, o experimento consistia em uma barra de metal de comprimento L e área de seção transversal R, vamos chamar aqui a região, cujas extremidades ficavam em contato com dois corpos de temperaturas diferentes, T1 e T2, conforme o esquema ao lado. Fourier usou a noção de fluxo de calor. Aí nós vamos usar essa letra grega chamada Φ para representar um fluxo de calor entre dois corpos. E nós vamos definir o fluxo de calor
como a razão entre a quantidade de calor Q e a variação de temperatura, certo? Uma observação, uma correção que é importante falar, o ΔT minúsculo aí significa variação de tempo. E é importante a gente diferenciar esta equação da capacidade térmica. A equação da capacidade térmica, por exemplo, capacidade térmica é a quantidade de energia por calor dividido por ΔT. Observação, qual a diferença desta equação para esta? A diferença é que quando eu meço, quando eu calculo a capacidade térmica de um corpo, eu pego a razão entre a quantidade de energia cedida ou recebida por unidade de temperatura, enquanto que o fluxo é por unidade de tempo, tá bom? Então, a princípio tivemos esse ato falho, um lapso, pois você pode confundir a equação da capacidade térmica com a equação do fluxo de calor. Este ΔT é variação de tempo. Por isso, fluxo de calor é a razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo onde essa transferência ocorreu. Por isso, nós não iremos abordar aqui o conceito de capacidade térmica. Também nós podemos ter a noção de fluxo por meio desta equação aqui. Ora, e se eu estiver falando de uma superfície, de uma parede, de uma porta, como é que eu calculo o fluxo? Então, uma outra forma de calcularmos o fluxo é multiplicarmos a constante de condutividade térmica. O que ela nos diz? A parede é de concreto. A parede, uma casa onde eu estou analisando o fluxo de calor, sua parede é de madeira? Já se perguntaram por que em lugares muito frios, como por exemplo no Alasca ou nas regiões montanhosas dos Estados Unidos, todas as casas não são de alvenaria, são de madeira? Porque a madeira é um bom isolante e por isso, se eu construir uma casa de alvenaria, nós vamos ver agora há pouco que o concreto ele não é um bom isolante. Você pode permitir um fluxo de calor entre a parede de fora e a parede de dentro. Por exemplo, desculpa, vamos só polir um pouco este português. Entre a parede, o seu lado de fora e o seu lado de dentro. Então, observe mais ou menos um pouquinho a nossa figura. Vejamos só. Imagine a nossa equação. O que significa cada uma dessas letras? Aí está no texto, nós vamos já voltar para ele. Vamos analisar uma figura, esta imagem. Veja só, esse é um artifício usado na engenharia, né? Para, por exemplo, você provavelmente já ouviu falar em casa cuja parede de um dos cômodos é voltada para o sol. E todo mundo sabe que um cômodo cuja parede é voltada para o sol é um cômodo mais quente, ele tem uma temperatura maior que os demais cômodos. Então, a fim de evitar isso, ou a fim de evitar o aquecimento do ambiente por haver um fluxo de calor atravessando a parede, um dos métodos é usar uma folha de isopor entre o tijolo ou após o tijolo, vai depender da obra que você faz com o arquiteto, com o engenheiro, etc. Então, qual o objetivo desta folha de isopor? É exatamente impedir ou diminuir o fluxo de calor que haverá entre o lado de fora, virado para o sol, e o lado de dentro. O isopor é um bom isolante. Então voltemos para a equação anterior e vamos analisar o que significa cada uma dessas grandezas físicas. Como eu já comentei, aqui nós temos a constante de condutividade térmica e o fluxo que haverá fluxo de calor passando entre as paredes, ele depende da área, ou seja, qual o tamanho dessa parede. Quanto maior a área, maior será o fluxo.
E é claro, a gente já pode supor que esta diferença de temperatura, a variação de temperatura, quanto maior for esta variação de temperatura, maior também será o fluxo. E se você observar também a nossa equação, este fluxo ele é inversamente proporcional à grossura, à espessura da parede. Ou seja, quanto mais grossa, mais espessa, vocês tolerem aí a palavra grossa, né? Mas é para que nós possamos compreender um pouquinho de uma forma bem simplificada. Quanto mais espessa for a parede, menor será o fluxo. E por isso você deve supor que se a parede for fina, maior será o fluxo de calor que irá atravessar a parede. Pois bem, então se você volta para cá e analisa esta figura, você tem aqui uma parede. Imagina só, se eu tenho um ambiente aqui e eu tenho um cômodo voltado para o sol e a parede desse cômodo é de apenas um tijolo, haverá um fluxo passando, ok? Se eu ponho 2 tijolos, eu aumento a espessura. Lembra-te que espessura estamos colocando aqui no denominador. Quanto maior for o denominador, menor. Quanto maior for o denominador, menor será o fluxo, certo? Por isso, se eu analisar a figura em questão, se eu tenho uma parede de um tijolo, eu terei um fluxo passando por aqui. Se eu tiver uma parede de 2 tijolos, eu aumento a espessura, eu diminuo o fluxo passando pela parede. E se eu colocar um material isolante entre a parede, eu diminuo mais ainda esse fluxo, reduzindo assim a temperatura no interior do cômodo, que seria decorrente desta passagem, dessa transferência de energia por calor entre os cômodos e entre o lado de fora e de dentro da parede, ok? Então, voltando aqui para a nossa equação, eu posso calcular o fluxo de 2 maneiras. Ou eu calculo pela razão entre essas grandezas físicas e a sua espessura, condutividade térmica, a área e a variação de temperatura, ou eu calculo o fluxo dividindo diretamente toda a quantidade de energia por calor por unidade de tempo, tá bom? Então, se você quiser, eu vou tentar ser mais breve para o vídeo ser mais curto possível. Mas se você quiser ler o texto, o que significa cada uma dessas letras, está no texto, tá bom? Por exemplo, o que significa o que é a quantidade de calor. Deixa eu me colocar aqui. Quantidade de energia por calor. Eu vou colocar só calor. Aí está, você pode encontrar no texto. Dê uma pausa no vídeo, dê uma olhadinha caso ache necessário, tá bom? Vamos prosseguir. Eu queria propor uma atividade para a gente verificar, ou pelo menos ter uma noção da aplicabilidade desta equação. Vejamos só. Antes de colocarmos a nossa questão, vamos refletir um pouquinho sobre o material isolante. No slide passado, no slide anterior, eu mostrei como exemplo o isopor. Neste slide aqui, eu quero mostrar como exemplo o que fazem seres humanos, os iglus que moram em regiões de temperaturas muito baixas, como por exemplo no norte do Canadá. Iglus são essas estruturas construídas pelo homem, né? Com este nome, os Inuits. E tem um objetivo. Qual é o objetivo? O gelo, ele é um bom isolante térmico, muito bom, bom mesmo. Até porque talvez nós aqui do interior nordestino, né, ou quem esteja assistindo esse vídeo em outra região, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem um lago onde ele congele
e a gente possa experienciar a seguinte situação: eu vou andar em cima do lago congelado, mas tendo a real noção que embaixo a água não está congelada. Eu sei que não está congelada porque eu posso furar um buraco, ou como fazem os russos, eles podem quebrar, cavar e tentar pegar peixes, não é isso? O peixe não está congelado lá embaixo. Então, por que a água só congela a parte superficial? A baixas temperaturas, a água vai congelar. Se considerarmos algumas condições, como por exemplo a pressão a 1 atm, a 0 graus Celsius, a água congela. Só que após congelar, a temperatura na parte superior pode estar abaixo de 0, -5, -3, mas embaixo o gelo é um bom isolante, então não terá uma temperatura suficiente para congelar a água nas partes inferiores. Por isso, o peixe não vai morrer congelado, tá bom? Então, esse artifício, os inuits também utilizam ele. Ou seja, fora eu posso ter no norte do Canadá ou no Polo Norte uma temperatura muito abaixo de 0. Então, o sujeito constrói uma estrutura de gelo com o objetivo de isolar o seu interior do meio exterior. Então, eu posso tentar manter minha temperatura com apenas esse tipo de roupa, vamos chamar assim, e bem mais tranquilo dentro de uma estrutura dessa de gelo do que aqui fora. Então, os inuits, povos que habitam regiões próximas ao Polo Norte, costumam se abrigar em iglus, essas estruturas de gelo, casas de blocos de gelo, pois este dificulta as trocas de calor entre o interior do iglu e o ambiente externo, protegendo os moradores das baixíssimas temperaturas polares, que chegam até mesmo próximo de -50 graus Celsius. Dentro do iglu, parte do calor liberado pelos corpos das pessoas e pela combustão para cozinhar os alimentos fica ali retida, tornando a temperatura interna maior que a temperatura de fora da habitação, o que torna um ambiente menos inóspito possível, ou menos gelado possível, tá bom? Então, temos aí dois exemplos de estruturas de materiais isolantes. O isopor é um isolante, isso nós conhecemos no nosso dia a dia, e temos também o gelo. Só para você, caso não sei se você recorda, teve na sua casa, dos seus avós, aquela geladeira antiga, né? Que não tinha, por exemplo, as geladeiras de hoje, elas todas têm função de gelo, não forma aquela camada de gelo no congelador. Mas as geladeiras antigas, quando ela forma aquela espessa camada de gelo no congelador, ela passa a desempenhar uma função abaixo do esperado, não refrigerar o ambiente. Por quê? Porque a camada de gelo no congelador o gelo é um isolante e vai impedir o funcionamento correto, adequado da circulação das massas de ar quente e frio no interior da geladeira. Então, não sei se você tem algum avô ou os seus avós tiveram esse tipo de geladeira que poderia lhes dar esta informação. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo e analisarmos uma questão utilizando a noção de fluxo de calor. Eis aí o nosso primeiro exemplo. Vamos ler, discutir e depois vamos tentar fazer a resolução dele. Vamos lá? Em 2009 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade. Todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 watts por metro vezes graus Celsius. Isso aqui é a nossa constante K, a constante de condutividade térmica. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Qual é o valor em watts por metro quadrado
do módulo do fluxo do calor por unidade de área que atravessa a parede. Então, primeiramente, vamos escrever aqui a nossa equação. Qual foi a equação que nós falamos agora há pouco? Nós dissemos que o fluxo, deixa eu só melhorar um pouquinho essa escrita. Nós dissemos que o fluxo de calor é igual a constante de condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura delta θ. Eu gosto mais de usar nos meus exemplos práticos delta T. Nosso slide trouxe delta θ representando a variação de temperatura. Eu vou usar delta T, que nós já sabemos que é variação de temperatura. Então, tudo isso dividido por E, que é a espessura do material. Então, vamos resolver este problema da seguinte forma. Primeiro, vamos nos perguntar o seguinte: o que a questão está nos pedindo? Ela está nos pedindo que calculemos em watts por metro quadrado. O watt, gente, é a unidade de medida do fluxo. Então, eu tenho que reescrever esta equação. Eu preciso reescrever esta equação para que ela se enquadre no que foi sugerido o problema. Como é que eu posso reescrever esta equação? Eu posso reescrevê-la da seguinte forma: fluxo por ar. Aí está, por área. A área não está aqui multiplicando, eu trouxe dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Aí está. E aí eu só repito o restante das grandezas. Tudo isso é igual a constante vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Agora que eu já tenho a minha equação, eu posso resolver meu problema. E eu vou resolver aqui, tá bom, gente? Então, minha resposta será fluxo por unidade de área, não é isso? Fluxo é watts, é joule por segundo, watts. Algumas pessoas pronunciam watts, tá bom, gente? Eu vou falar a pronúncia em inglês, watts, porque quem primeiro propôs isso, nós vamos falar depois, foi o James Prescott Watts, tá bom? Pronúncia em inglês. Algumas pessoas falam watts, é só portuguesando a palavra. Então, o watts é joule por segundo e o watts é fluxo e metro quadrado é área. Já fizemos essa dedução, então agora é só substituir os valores. Quem é K? K é a constante de condutividade térmica que o nosso texto já nos disse que vale 6. Então, o K vale 6 vezes. Agora, eu preciso da temperatura, mas não é uma temperatura, é a variação da temperatura. Eu recorro ao meu gráfico no eixo da temperatura e vejo que a parede de gelo tem essa espessura em centímetro. Nesse ponto aqui, do lado de dentro da parede, a temperatura está a 20 graus Celsius. Nesse ponto aqui, do lado de fora da parede, a temperatura está a 60 graus Celsius. Então, eu posso deduzir que a variação de temperatura no interior e no exterior, ou seja, o delta T vai ser o final, que é 60, menos o inicial, que é 20. 60 menos 20. Eu vou ter uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Por isso, eu já devo escrever aqui. Dividido pela espessura. E eu vou analisar também na minha figura, no eixo da espessura. Eu estou vendo que na parte de fora eu tenho uma marcação aqui de 15. Desculpa, na parte de dentro, interior. Na parte de dentro eu tenho uma marcação de 15, na parte de fora de 25. Portanto, a espessura desta parede é de quantos centímetros? A espessura desta parede
de gelo é de 10 centímetros. Devemos tomar um cuidadozinho, tá bom, gente? Por exemplo, eu não posso colocar aqui 10 centímetros, embora seja a espessura, embora eu tenha encontrado que vale 10 centímetros. Mas observe, isso aqui é uma equação e, como tal, ela não admite que nós coloquemos nela valores com unidades de medida diferentes. Não pode. Por quê? Nós já colocamos a constante de condutividade que está em watts por metro, o que significa dizer que essa distância, esta espessura, ela também deve estar em metros, ou seja, 10 centímetros, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então 10 dividido por 100 eu terei 0,1 metro. 10 centímetros é, na verdade, 0,1 metro. Por isso, eu não posso colocar esse 10 aqui, e sim 0,1. É a minha espessura, é a grossura da parede em metro, tá bom? 0,01. E agora é só resolver. 6 vezes 40, eu tenho 240 dividido por 0,1. Eu sei que fluxo sobre a área... Bom, eu sei que 240 dividido por 1 é 240. E 240 dividido por 0,1 é 2.400. O que? O watts fluxo por metro quadrado. Ou seja, nossa resposta correta é o item D de dado. Tudo bem? Vamos mais um exemplo para nos familiarizarmos. Aí está, exemplo 2. Vejamos só. O projeto da estrutura de concreto de edifícios leva em consideração vários fatores, entre eles a condutividade térmica do concreto. Tal informação possibilita, por exemplo, determinar a eficiência do concreto como isolante térmico e estimar quanto tempo a edificação resiste a um incêndio antes de ruir, uma vez que, se o aço que faz parte das lajes e pilares atingir altas temperaturas, sua resistência diminui. Suponha que uma parede de concreto de 20 centímetros, aqui que bom que o texto já nos ajuda, nós não podemos usar a espessura da parede em centímetro e ela já nos ajuda dizendo o valor em metros. E a área de 10 metros quadrados separa uma sala a 20 graus Celsius do meio externo a 15 graus Celsius. Calcule o fluxo de calor da sala para fora, sendo a constante de condutividade do concreto igual a 0,5 joules por segundo vezes metro vezes graus Celsius. Então, mais uma questão tranquilinha, essa bem mais fácil que a anterior, pois eu não tenho que fazer um manuseio da equação. Eu coloco ela tal qual está e a gente já pode achar ou encontrar a nossa resposta, tá bem? Então, o fluxo de calor é igual a constante de condutividade vezes a área de contato ou a região vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura da parede. Agora perceba que basta nos substituir os valores, tá bom? Primeiro valor. Quem é o nosso K? O nosso K é a constante de condutividade térmica, que vale 0,5. Então, já coloco aqui 0,5 vezes a área, vezes A. Quem é nossa área? A nossa área da parede vale 10. Então, eu já coloco aqui vezes 10 vezes. Vamos fazer diretamente? Agora nós precisamos achar a variação de temperatura. E o texto vai nos dizer que um dos lados, o lado interno, está com 20 graus Celsius. O outro lado
o outro lado está com 15 graus Celsius. Então, quanto é que vale o nosso ΔT? Nosso ΔT, variação de temperatura, 20 menos 15, eu terei um ΔT de 5 graus Celsius. Ou seja, 20 graus Celsius menos 15 graus Celsius, a diferença de temperatura será de 5 graus Celsius. Dividido pela espessura. E o texto vai nos dizer que a parede tem espessura 20 centímetros, ou seja, 0,2. Tudo bem? Então, agora é só concluir. Fluxo será igual a 0,5 vezes 10 vai dar 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 dividido por 0,2. 25 dividido por 0,2. Se vocês me permitem, quem quiser pausar o vídeo, fazer as continhas aí no lápis, na caneta, na calculadora. Mas se me permite, eu vou colocar já a resposta para que a gente ganhe tempo e o vídeo não fique tão longo. Então, eu vou ter 125 watts ou 125 joules por segundo. Neste caso, nosso fluxo será de 125. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Esta é a nossa videoaula, então acompanhe embaixo no nosso formulário a nossa atividade, tá bom? Desejo a todos um bom desempenho e um bom estudo, tá bom? Fique com Deus e que Deus os proteja. Até o nosso próximo encontro. Até lá, gente.